Então, sem sombra de dúvidas, é um dos assuntos mais interessantes da história do Brasil é o cangaço, né? E hoje, aproveitando aí uma data marcante, que fazem 81 anos que Lampião, Maria Bonita e o restante do bando foram mortos lá na Gruta de Angico, né? Eu aproveitei para fazer esse vídeo. Então a gente tem que entender primeiro o contexto político, econômico e social que o Nordeste vivia naquele período, que foi ali no século XIX para o século XX, nessa virada, né? O Nordeste era uma região que estava esquecida, né, pelo o fim do ciclo da cana-de-açúcar, e como se já não bastasse esse esquecimento, nós vamos ter os efeitos da seca, né, da estiagem. Então o Nordeste ele era uma região esquecida e castigada pela seca. Então, obviamente, esses fatores causavam na região consequências muito graves, muito graves. O Nordeste era muito pobre, desigual, e os poucos meios de produção que tinham ficavam nas mãos de uma pequena parcela da população, que eram grandes latifundiários, os coronéis. Portanto, o regime político, entre aspas, era o coronelismo, né? Então, os governadores, os próprios prefeitos, todos estavam aliados ao lado dos coronéis. E era muito comum as brigas de família, ou seja, famílias tradicionais brigando. Então, nesse cenário de pobreza, de opressão, é que nascem os coronéis, que nasce o cangaço. Os coronéis, através da figura do jagunço, que era uma espécie de capanga, eles oprimiam, né, o sertanejo pobre. Então eles colocavam em prática o poder que eles detinham. E aí é que nascem os chamados cangaceiros satisfatórios, que eram cangaceiros mais independentes que os jagunços, eles faziam o mesmo serviço que os jagunços, né, trabalhavam para os coronéis, mas eles eram mais independentes, eles apenas prestavam serviço, enquanto o jagunço ele era, entre aspas, um funcionário, né, para vocês entenderem mais um pouquinho. E aí nasce outro tipo de cangaceiro, que é o mais conhecido e mais famoso, que são os cangaceiros justiceiros. Antes do Lampião, melhor dizendo, o Lampião foi o cangaceiro mais famoso, mas antes dele nós vamos ter dois cangaceiros muito que fizeram ações muito significativas, que é o Lucas Evangelista, que tem as suas ações ali em Feira de Santana, no início do século XIX, e já no final do século XIX nós vamos ter o Jesuíno Brilhante. Ele era tão famoso quanto o Lampião, ele tinha aquelas ações sociais, entre aspas, né, de roubar dos coronéis mais ricos e distribuir para os mais pobres. E ele era menos violento. Talvez por esse motivo ele não as suas atividades não duraram tanto, né? Ele só teve ali aproximadamente 7 anos de atividade. Lampião nasceu em Serra Talhada, certo? No estado de Pernambuco. E a família dele era marcada por uma briga com outra família. Inclusive, o pai do Lampião ele foi morto quando ele ainda era criança. E por causa disso, ele e os irmãos, né? Antônio, Livino, todos viraram cangaceiros. E o grupo que o Lampião se introduziu foi o grupo do chamado Senhor Pereira, que era o Sebastião Pereira chamado de Senhor Pereira. Então entenda, o Lampião ele de fato foi o cangaceiro mais importante da história do Brasil. Assim, o mais famoso, que teve um movimento mais de mais sucesso, entre aspas. Mas ele não foi o único, e tiveram muitos outros cangaceiros. O Lampião, as suas ações eram violentas. Ele sequestrava pessoas importantes, praticava assaltos, roubos e muitas ações violentas. E aí existe uma crítica: se o cangaceiro, em especial o Lampião, é um herói ou um bandido, porque em tese eles vão reivindicar o direito dos mais pobres, né? Atacar os coronéis e distribuir a riqueza com os mais pobres. Mas muitas vezes eles agiam com truculência com os mais pobres e acabavam se aliando com coronéis. Inclusive, quando o Lampião foi morto, o lugar que ele estava descansando em 1938 era propriedade de um coronel que era aliado dele. Então existe essa crítica muito forte. O Lampião ele praticou muitas ações, né? Ele tomou muitos municípios, né? Sequestrou pessoas muito importantes, mas em 38 ele acaba sendo morto, né? E dentro desse cenário de cangaceiros existiam as volantes. As volantes eram grupos de, em média, 20 ou 60 pessoas, variava muito, né? De acordo com cada ação policial, que saíam pelo sertão caçando de fato
os cangaceiros. E uma dessas volantes acaba matando o Lampião em 1938. O cangaço ele chega ao fim no final dos anos 40, quando o Curisco, que era um cangaceiro dissidente do Lampião, é assassinado. Sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais interessantes do cangaço é o estilo e os costumes dos cangaceiros, né? Eles gostavam de usar roupas longas, né, com panos de tecido, mas que protegessem do sol, acessórios de couro, como bornás, chapéus, o tradicional chapéu do Lampião, e eles também andavam com muitas armas. As duas armas que eles mais andavam eram peixeiras grandes e rifles, né? Uma das curiosidades mais interessantes é que os cangaceiros eles tinham um conhecimento de técnicas da própria medicina natural da caatinga muito grande. Então isso deixava eles com muita vantagem, ou seja, eles conseguiam sobreviver mais no sertão, certo? Então essa foi uma pequena explicação, como sempre, curta, de um tema muito interessante, né? Quem tiver mais curiosidade, existem muitos filmes, muitos livros, muitos artigos falando sobre o cangaço, em especial do Lampião.